Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de raciocínio lógico. Meu nome é Bruno Queregatti e hoje nós vamos continuar dando dicas de estudo para o concurso do INSS, estudando agora exercícios de análise combinatória. Bom pessoal, novamente vou colocar para vocês aqui o diagrama, como a gente dividiu o nosso conteúdo de raciocínio lógico, como que a gente estuda. Então a gente viu lá no começo a parte de proposições e argumentos, certo? E fizemos exercícios relacionados. Fizemos nossa aula de conjuntos, onde fizemos exercício de diagrama de Venn, tanto para cargo técnico como para cargo de analista. Vocês viram que tem dificuldades diferentes entre os dois exercícios. E hoje a gente vai trabalhar com análise combinatória, dividido nos três temas: permutação, combinação e arranjo. Vamos fazer um exercício de cada, tá ok? Antes de falar desses exercícios, a gente vai explicar e relembrar como que a gente diferencia o que é permutação, combinação e arranjo, tá? Então, aqui na tela. Qual o método que a gente vai utilizar? O primeiro passo é a gente verificar se a quantidade de elementos é igual à quantidade de posições. Lembrando que a análise combinatória é uma análise de contagem, certo, pessoal? Então, o que você tem que analisar? Primeiro, se você tem, por exemplo, 5 elementos, A, B, C, D e E, e você tem que ordená-los em 5 posições, o que eu tenho? Eu tenho que o número de elementos é igual ao número de posições. Quando isso ocorre, a gente tem o caso de permutação. Então, direto. Se for igual, é permutação. Se não for, o que a gente tem? A gente pode ter a combinação ou o arranjo. Como que a gente vai diferenciar um do outro? Olhando o nosso item 2, que é verificar se importa ou não a ordem dos elementos, tá certo? Se importar a ordem, nós temos arranjo. Se não importa a ordem, nós temos combinação. Então, pessoal, são 2 passos para você diferenciar um problema do outro. Verificar a quantidade de elementos com a quantidade de posições e verificar se importa ou não a ordem. Se você já matar que é permutação aqui, você não precisa olhar o 2. Se não for permutação aqui, aí você tem que olhar o 2 para diferenciar se é arranjo ou combinação, ok? Então, vamos trabalhar 3 exercícios, um de cada. Não coloquei exercícios do INSS aqui, porque achei que eles são muito mais simples do que se pode imaginar, e eu preferi dar um pouquinho mais de tema aqui, um pouquinho mais pesado, principalmente para cargo de analista, já que a gente está trocando de banca aí. Então eu vou colocar uma coisa mais geral, para vocês conseguirem ter a visão boa de análise combinatória, e eventualmente se a troca de banca proporcionar um exercício diferenciado, vocês vão ter capacidade de fazer, tá ok? Então vamos lá. Exercício da Petrobras de 2012. Para montar a senha de segurança de sua conta bancária, que deve ser formada por 6 dígitos, João escolheu 1, 2, 5, 5, 7 e 8. Os dígitos escolhidos não serão dispostos nessa ordem, pois para João é importante que a senha seja um número maior que 500 mil. Com os dígitos escolhidos por João, quantas senhas maiores que 500 mil podem ser formadas? Bom, pessoal, tem 2 jeitos de resolver esse exercício. Primeiro, a gente consegue ver claramente que é um problema de permutação, porque você tem um número de algarismos e você vai posicionar lá nas casinhas para montar a senha. Então o número de elementos é igual ao número de posições. Problema de permutação. Isso a gente já resolveu. Agora, como que você pode resolver? Como o problema pede que tem que ser senhas maiores que 500 mil, o que você pode fazer? Você pode calcular cada senha que é menor que 500 mil, então as senhas que começam com 1, com 2, certo? Ou ver as senhas que começam com 7 e 8, que são as senhas maiores que 500 mil, e tira do total, tá certo? Então você tem 2 opções para fazer. Ou você pega as senhas menores, ou você pega as senhas maiores e faz a subtração. O que eu vou fazer aqui? Como ele quer maior que 500 mil, e o que é mais fácil verificar? Eu consigo verificar facilmente as senhas que começam com 1 e com 2, eu vou calcular o total primeiro e subtrair da quantidade das senhas que começam com 1 e com 2, ok? Então primeiro vamos calcular o total. O total, pessoal, se é um problema de permutação, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, só que com uma repetição, já que o 5 repete. Então a gente tem uma repetição de 2 aqui, ok? Então qual que é a fórmula? 6 fatorial dividido por 2 fatorial.
Então a gente fica 6 fatorial é 720, dividido por 2, a gente tem 360 senhas possíveis. Então esse é meu total. Já que esse é meu total, olhando as alternativas eu já consigo descartar a A, a B e a C. Porque a C é meu total e eu quero só coisas maiores que 500 mil. Então só pode ser a D e a E. Então só sabendo o total, você já consegue ter 50% de chance aí se você tiver alguma dúvida para acertar o problema. Ok? Então o que a gente faz agora? Então agora a gente vai calcular senhas que começam com 1. Tá? Começam com 1. Por quê? Ela é menor que 500 mil e a gente vai subtrair desse total aqui. Então, senhas que começam com 1. Se a senha tem 6 casas, certo? Eu vou ter o 1 aqui. Ela começa com 1. E os outros algarismos eu vou dispor aqui, que são o 2, os 2 5, o 7 e o 8. Quantas senhas eu vou ter aqui? Já que o 1 está determinado, eu vou permutar somente essas 5 casas. Então, vai ser uma permutação de 5 elementos, com os 5 repetindo. Então, com a repetição de 2 elementos, certo? Então, isso aqui é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, é 120 dividido por 2, que dá 60, certo? Analogamente, a gente pode fazer as senhas que começam com 2, certo? Com 2. É a mesma coisa, né, pessoal? A gente vai dispor as 5 casas e 2 a 2, também vai dar 60. Ou seja, eu tenho 60 mais 60, eu tenho 120 senhas que são menores que 500 mil. Como eu tenho total, as senhas que são maiores que 500 mil vai ser o quê? 360 menos 120. Ok? Então, meu total vai ser 360 menos 60, que são as senhas que começam com 1, menos as senhas que começam com 2. Isso dá um total de 240 possibilidades. Que é a nossa alternativa D. Então, pessoal, uma coisa que facilita os problemas de combinatória é que às vezes nem sempre compensa você calcular o que o exercício está pedindo. Às vezes é mais fácil você calcular o que o exercício não quer e subtrair do total. Perceba que ficou bem mais rápido. Porque senão aqui você teria que calcular os que começam com 5, os outros começam com 5, considerar repetição, os considera com 7, com 8. Você ia chegar em 240, mas ia dar mais trabalho. Então prestem atenção nesse tipo de estratégia, tá ok? Então isso foi a permutação. Vamos agora para a combinação. O exercício diz: uma empresa é formada por 6 sócios brasileiros e 4 ingleses. De quantos modos podemos formar uma diretoria de 5 sócios, sendo 3 brasileiros e 2 ingleses? Esse, pessoal, é um problema clássico de combinação, que é combinação de grupos. Ou seja, você não vai combinar todos os elementos juntos para formar uma diretoria. Você tem requisito dentro do grupo e aí você combina cada grupo individualmente e depois multiplica, certo? Então vamos formatar o problema. O que a gente tem? A gente tem 6 sócios brasileiros, então eu vou colocar aqui B1, B2, B3, B4, B5 e B6, certo? E temos 4 ingleses. Então eu vou colocar I1, I2, I3 e 4. São aqui os meus 10 elementos. E ele quer formar uma diretoria com 2 brasileiros e 2 ingleses. Então eu tenho 2 posições para os ingleses e 3 posições para os brasileiros. Ou seja, eu não posso pegar os 10 elementos e combinar 5 a 5. Porque se eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu posso ter uma diretoria com 5 brasileiros. E não pode, tá certo? Porque ele está dizendo que tem 3 brasileiros e 2 ingleses. Outra coisa aqui que eu já estou adiantando. Eu falei para vocês que é um problema de combinação. Por quê? Vamos fazer aquele nosso requisito lá. Primeiro, eu tenho 5 brasileiros para 3 vagas. Ou seja, o número de elementos é maior que o número de vagas. Então não é permutação. Para os ingleses, a mesma coisa. Eu tenho 4 elementos para 2 vagas. Então, número de elementos é maior que o número de possibilidades, de espaços. Então, não é permutação. Agora a gente precisa ver se é combinação ou arranjo. Qual que é a segunda pergunta que eu faço? Se a ordem importa. Vamos analisar. Se eu tiver B1, B2 e B3 aqui... Opa, voltou. Deixa eu voltar o slide aqui, que eu apertei. Aí. Se eu tiver aqui B1, B2 e B3, e tiver B3, B2 e B1, é a mesma diretoria? É.
Por quê? Eu não estou especificando presidente, não estou especificando vice-presidente, eu estou especificando 5 pessoas que vão compor a diretoria. Então, se eu escolher o B1, o B2 e o B3, ou escolher o B3, o B2 e o B1, vai formar a mesma diretoria. Tá certo? Então, a ordem não importa. Então, a gente tem um problema de combinação, tá ok? Então, eu preciso fazer a combinação dos brasileiros nas vagas deles, vezes a combinação dos ingleses nas vagas deles. Então, qual que é o número de possibilidades? Então, vamos lá. Meu total vai ser igual. Vou fazer didático aqui para vocês verem. Então, é a combinação de 6 elementos, desculpa, dos 6 brasileiros tomados 3-3, vezes a combinação dos 4 ingleses em 2 vagas. Certo? Então, eu tenho que combinar cada um nas suas vagas e depois multiplicar para tirar o total. Então, agora eu vou fazer tudo na mesma cor, pessoal, que agora vocês já sabem quais são as expressões. Então, é 6 fatorial, 3 fatorial, 3 fatorial, vezes 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Vou continuar aqui. Então, simplificando, fica 6 vezes 5 vezes 4, que aí eu cancelo o 3 fatorial, com 3 vezes 2 vezes 1, vezes 4 vezes 3, vezes 2. Dividido por 2. Cancelo aqui também, fica 2. Então eu fico com 20 vezes 6, que é igual a 120 possibilidades, que é a nossa alternativa E. Então, pessoal, problemas de combinação, o que podem envolver? Você pode ter problemas mais simples, que pode cair no cargo de técnico, que é só uma combinação direta que você faça lá, ou problemas mais complicados no cargo de analista, que é você ter combinações de 2 grupos. Perceberam? Eu tenho que combinar os brasileiros nas vagas deles, combinar os ingleses nas vagas deles e depois multiplicar pelo princípio multiplicativo. Ok? Então prestem atenção nesse detalhe que é super importante. Tá certo? Para finalizar, vamos fazer lá da UEL sobre arranjo. Vou mostrar para vocês por que é arranjo e a gente explica direitinho o problema. Então o problema diz: um professor de matemática comprou 2 livros para premiar 2 alunos de uma classe de 42. Como são 2 livros diferentes, e essa parte é super importante do enunciado, de quantos modos distintos pode concorrer à premiação? Bom, pessoal, então a gente tem 42 alunos, a professora está com 2 livros diferentes. Vamos supor, um livro de matemática e um livro de português, tá? E ela quer premiar esses alunos com o livro de matemática e o livro de português. Então, o que a gente pode desenhar aqui? Como a gente pode esquematizar esse problema? A gente tem aqui um grupo com 42 alunos, certo? Não vou desenhar cada aluno como um pontinho, né, pessoal, que não faz sentido. 42 alunos. E o que a gente tem? A gente tem 2 vagas, certo? Então, a gente tem o número de elementos maior que o número de vagas. Então, não é permutação, pode ser combinação ou arranjo. Agora, prestem atenção no seguinte. Se aqui é a vaga de matemática e aqui é a vaga de português, por livro de matemática e por livro de português, se eu escolher, por exemplo, o aluno 1 e o aluno 2, então vamos supor, o aluno 1 vai ganhar o de matemática e o aluno 2 vai ganhar o de português. Agora, se eu inverter e colocar o aluno 2 ganhando matemática e o aluno 1 ganhando português, você concorda que é uma configuração diferente, porque os alunos não ganharam o mesmo livro. Ou seja, nesse caso, a ordem importa. Se importa a ordem, nós temos um problema de arranjo, tá certo? Porque a ordem aqui nesse caso importa, ok? Então, bem simples, qual que é a nossa fórmula de arranjo? Ela é o quê? Ela é o nosso n fatorial, que é o nosso total, n menos p fatorial, que é o nosso número de posições. Então vai ficar 42 fatorial dividido por 40 fatorial. Certo? Então fica 42 vezes 41 vezes 40 fatorial dividido por 40 fatorial. Cancela aqui. 42 vezes 41, fazendo a conta. 2, 4, 8, 16. 4, 12 vai 1, 7, 1.764, desculpa, fiz a conta aqui. 8, 42, deixa eu fazer a conta aqui de novo, 168. Aqui é 2,
Vou confirmar aqui. Isso, 2, 2, vai 1, 8, 1. Ah, não, aqui, vai 1, 7, 2. Pronto, fiz a conta certa. Olha a confusão, pessoal, desculpa. 1722, que é a nossa alternativa B. Então, pessoal, o problema de arranjo, você viu que a ordem importa. Então, a fórmula muda, mas a conta continua simples. Vocês até podem ter assustado. Pô, professor, 42 fatorial, como é que eu vou calcular? Só que você tem 40 fatorial embaixo. Então, você consegue cancelar o 40 fatorial, fica só 42 vezes 41. Só não faça a confusão que eu fiz aqui, eu me atrapalhei um pouquinho na conta. Vocês conseguem tirar isso aí de letra. Tá ok, pessoal? Então, a gente fez problema de permutação, combinação e arranjo, que é o nosso tópico total de análise combinatória. Na próxima videoaula, a gente encerra essas dicas do INSS falando de probabilidades e aí fecha todo o conteúdo de raciocínio lógico, tá ok? Vejo vocês então na nossa próxima videoaula, bons estudos e até lá!